E para introduzir o módulo de concepção e formação do ser humano, é importantíssimo a gente entender como que funciona o ciclo menstrual. Não apenas decorar, sempre vem aquele gráfico onde a gente decora qual que está na primeira fase, qual que está alto, qual que está baixo, mas é importante a gente entender como que ele funciona para ficar tudo mais fácil daqui em diante. E depois a gente vai finalizar com um pouquinho de anticoncepção, porque tem tudo a ver, depois do entendimento do ciclo, tem tudo a ver como a gente vai entender os métodos anticoncepcionais. E antes de começar a falar sobre o ciclo, é importante a gente dar uma retomada na anatomia da genitália feminina, dos órgãos internos femininos, para quando estiver no meio do caminho não esquecer cada parte delas. Então a gente começa aqui no slide tem o útero com o ovário e a vagina. Então no ovário é onde vai acontecer toda a gametogênese, que é a ovogênese, que nas mulheres já começa antes do nascimento, então todos os ovócitos eles já estão formados para depois sofrer maturação, então se encontra no ovário. Aí, agora a gente vai para a tuba uterina, ela é dividida em 4 partes. Temos as fímbrias, que é aquelas que vão captar o óvulo, que a gente chama de óvulo, mas na verdade é ovócito. Elas vão captar o ovócito e vai seguir rumo ao infundíbulo. O infundíbulo é uma parte ali na curva do desenho, onde acontece a fecundação. Depois a gente tem a ampola, que é uma passagem, continua na tuba, é uma passagem, e quando a gente está chegando no útero tem o istmo. O istmo da tuba uterina, o istmo sempre ganha o nome porque é um estreitamento. Então, você vê que a tuba ela começa um pouco mais larga e vai se estreitando até chegar no útero. No útero, ele já é dividido também de 2 maneiras. Em regiões, que é o fundo do útero, a gente tem o corpo do útero, onde vai acontecer a nidação, que é a implantação do embrião, caso ocorra a fecundação. Tem também o istmo, que é um estreitamento para chegar no colo do útero. E ele também é dividido em camadas. O endométrio, que é a primeira camada interna do útero. Essa camada é aquela que vai sofrer alterações hormonais. Alterações tanto dos hormônios como a descamação propriamente dita da menstruação. Tem o miométrio, que é a camada de músculo liso que se encontra no útero. Ela também é muito importante para fazer as contrações e conseguir conter o sangue na hora da menstruação. E o perimétrio, que é a camada de tecido conjuntivo mais externa ao útero. Depois do colo do útero, a gente tem a vagina. É um local que muita gente acaba deixando de lado e não dando muita atenção, é o fórnice da vagina, que ele se encontra bem ali, como se fosse uma curvinha ali no colo do útero. E essa curvinha ela vai ser importante porque caso ocorra uma gravidez, a gente vai perder essa curvinha por conta que o útero vai preencher esse espaço. Tem a vagina, que tem a função de escoamento da menstruação, a acomodação do pênis, ela também vai escoar algumas secreções e temos nelas ali as glândulas que vão secretar, para lubrificação na hora do ato sexual. E finalizando com o clitóris, que é o órgão do prazer. Agora vamos, na verdade, vamos começar o ciclo menstrual mesmo. A gente já entendeu toda a parte anatômica do útero, do ovário, da vagina. Então agora a gente vem para o ciclo. Como que funciona o ciclo? O ciclo menstrual ele é um eixo, a gente tem que entender primeiro uma parte endócrina hormonal do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. A hipófise, lembrando que ela é dividida em 2 e a gente vai dar atenção só para a adeno-hipófise, que é a hipófise anterior.
No caso, a gente tem que entender que tudo começa lá no centro, lá no hipotálamo. Antes da puberdade, o hipotálamo está meio que quietinho nesse ciclo. Ele não funciona para liberar o hormônio, o GnRH, o hormônio que estimula as gonadotrofinas. Quando chega na puberdade, ainda não se sabe o porquê que acontece isso, ele começa a ser liberado em forma pulsátil, tanto em frequência como em amplitude. Ele é liberado em forma pulsátil, então dependendo da nossa frequência, o hormônio que será liberado, que ele vai estimular via sistema porta-hipofisário, ele vai estimular ou a liberação do LH, o hormônio luteinizante, ou a liberação do FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, a gente tem esse sistema porta-hipofisário, que vai ser comandado pelo hipotálamo, e dependendo dessa frequência. Se eu tiver uma baixa frequência e uma alta amplitude, a hipófise vai entender que ela precisa liberar o LH. Já se eu tiver uma alta frequência e uma baixa amplitude, a hipófise vai entender que tem que liberar o FSH. Por que é importante saber que ela é secretada de forma pulsátil a partir da puberdade, que é um marco? O marco da puberdade é justamente isso, quando a mulher ela começa a ter esses pulsos hipotalâmicos de GnRH e começa a ter os primeiros ciclos menstruais quando ela começa a ovular. Então, ela está quietinha, agora tem esses pulsos, a gente vai lá na adenohipófise. Na adenohipófise, quando ela entende que você precisa do LH em baixa frequência e alta amplitude, vai liberar o LH. E, como eu falei, ao contrário, libera o FSH. Eu vou precisar, os folículos eles estão todos lá no ovário e eu preciso recrutar esses folículos para maturar esses folículos para depois dessa maturação acontecer a ovulação. Então, como o hormônio folículo estimulante, ele vai ser liberado e ele vai atuar lá no ovário. Atuando no ovário, ele vai recrutar esses folículos e esses folículos vão começar a produzir estrogênio. E tudo que se envolve hormônios, a gente trabalha com feedbacks, feedback positivo ou feedback negativo. No caso, quando o hormônio estrogênio ele começa a ser muito produzido, ele começa a avisar lá na hipófise, no hipotálamo, que eu não vou precisar tanto de FSH+. E quando ele chega, ele vai sendo produzido um folículo, ele vai se tornar dominante. O restante dos folículos que foram recrutados, porque são recrutados em torno de 12 a 18 folículos por ciclo. Depois de um tempo que eles foram recrutados, vai predominar ele vai ser o folículo dominante. E os outros vão sofrer atresia. Então, só um folículo que vai ser dominante e continuar na maturação e produzindo estrogênio e inibina B. Quando ele começa a produzir estrogênio, esse estrogênio também fica dentro do próprio folículo e você tem estrogênio ele faz um feedback positivo na adenohipófise. Esse feedback positivo faz um pico de liberação de LH. Esse pico de LH é o que vai colaborar, é o que vai fazer mesmo, executar a ovulação, que é esse rompimento do folículo para sair o ovócito, para ele continuar ou ser fecundado ou continuar o ciclo. Então, eu tenho o hipotálamo secretando GnRH, que vai estimular a hipófise a secretar FSH, que vai estimular o ovário nas células foliculares a produzir o estrogênio. Quando já tem muito estrogênio, o estrogênio vai fazer um feedback negativo. Esse feedback negativo vai segurar, olha, eu não preciso mais de FSH. Agora, o FSH vai começar a ser produzido muito menos. E como eu tive esse pico de LH, tive a ovulação, quem que vai ficar no ovário é o corpo lúteo, que são as células foliculares que continuam no ovário.
Esse corpo lúteo vai ser estimulado pelo hormônio luteinizante. Ele vai começar a estimular essas células que ficaram no ovário e essas células começam a produzir progesterona. Então, agora eu vou ter uma produção muito grande de progesterona e uma menor quantidade de estrogênio. Então, as fases, elas mudam na predominância dos hormônios. Quando eu tiver muita progesterona, ela vai fazer um feedback negativo na hipófise, no hipotálamo, e falar, não preciso mais de LH. Então, quando eu tenho muito estrogênio e muita progesterona, eu vou inibir esse eixo, não vou ter produção dos hormônios hipofisários. Sem a produção dos hormônios hipofisários, o corpo lúteo vai entrar em degeneração, não vou ter também nem estrogênio, nem progesterona, que esses hormônios, eles atuam no útero, no endométrio. Cada um vai ter um papel no útero. O estrogênio, por exemplo, ele vai ajudar na proliferação. Então, o estrogênio, que é na primeira fase do ciclo, você vai ter uma proliferação, precisa de mais células, porque teoricamente vai chegar um embrião. Precisa de mais células, tem muita mitose, ele vai proliferar. Quando já proliferou bastante, eu entro com a progesterona. A progesterona, ela vai estimular a produção de glicogênio. Precisa de nutriente, caso chegue um embrião, para suprir esse embrião com glicogênio. Então, essas são as fases do útero. Se por acaso não tive a implantação do embrião, se eu não tive, o que acontece? Ela não vai se manter, eu não tenho nem progesterona, nem estrogênio, porque o sistema porta hipofisário, ele foi inibido pela quantidade, baixou os meus hormônios ovarianos, eu vou ter a descamação do endométrio, que é a menstruação. Então, só retomando aqui em relação a esse esqueminha que fica um pouco mais fácil de entender. Então, eu tenho lá em cima o hipotálamo, produzindo de forma pulsátil o GnRH, que vai estimular via sistema porta hipofisário a hipófise. Quando na primeira parte eu tenho a liberação maior de FSH, vai estimular as células foliculares. As células foliculares, elas que envolvem o ovócito, elas são compostas de teca, as células da teca, que está na parte externa, e as células da granulose. Então, são essas células, quando a gente fala que o folículo, o ovário está produzindo hormônios, são essas células que estão produzindo hormônios. Quando tem FSH recrutando os folículos, um se torna dominante, produz muito estrogênio. Esse estrogênio e inibina B, eles vão fazer um feedback inicialmente positivo para o LH e negativo para o FSH. Quando eu tenho muito estrogênio, que ele começa a bloquear a produção, inibir a produção de FSH, eu vou ter um pico de LH. Vai começar a produção de LH. A produção de LH, então já tive a ovulação. O pico de LH tem que lembrar sempre disso. O pico de LH é um evento importantíssimo para que ocorra a ovulação. Se não tiver esse pico, o ciclo torna-se anovulatório. Então, tive esse pico, ovulei. Depois que teve a ovulação, o rompimento do folículo, quem se torna dominante dos hormônios hipofisários é o LH. O LH, ele vai estimular o corpo lúteo, que são as células da teca e da granulosa que se mantêm dentro do ovário. Essas células agora, elas vão produzir progesterona. A progesterona vai fazer a mesma coisa. Ela vai fazer um feedback negativo, porque vai produzindo progesterona. A progesterona, ela faz um feedback negativo, segurando a hipófise a liberar a LH. Então, é isso que
Acontece, a inibina A e B, que são produzidas também, elas colaboram com o feedback negativo. Então, elas bloqueiam, elas ajudam a inibir o sistema de hipófise ovariano. Dentro disso, entender que o estrogênio ele vai ter uma função diferente da progesterona no útero. Um vai ser de proliferação celular e o outro vai ser para aumentar o glicogênio, o aporte nutricional ali para o possível embrião que vai chegar. Então, o ciclo menstrual, ele gira em torno da possível fecundação desse ovócito. As células da teca, que uma vai produzir o estrogênio, a outra progesterona, é importante a gente saber também que elas são dependentes de colesterol. Primeiro chega o colesterol, depois o colesterol ele é transformado em androgênio, e esse androgênio que vai ser transformado em estradiol. Bom, entender um pouquinho sobre aquilo que a gente estava falando, colesterol, androgênio e estradiol. Como que isso vai funcionar em relação às células foliculares. Vamos pegar um pouquinho aqui primeiro a imagem de histologia, que eu coloquei para entender como que elas estão dispostas no folículo, porque às vezes a gente vai falando células foliculares, né, não consegue entender ao certo quem são elas, se é o folículo inteiro. Então aqui no folículo, que já é o folículo maduro, ele recebe o nome também de folículo de Graafi. Esse folículo, você vê que o ovócito, ele se encontra dentro das células foliculares, bem no meio, ele é pequenininho ali no meio, o ovócito. Em volta tem a coroa radiata, tem ali a zona pelúcida e em volta de tudo se encontra essas células da granulosa e da teca interna e externa. Então, a teca ela se encontra mais externamente, as células da granulosa elas se encontram mais internamente ao folículo. Então, você pensa que o sangue ele está transportando colesterol. O colesterol ele chega ali nas células da teca que estão mais de fora, mais externo, e recebe esse colesterol. E eles possuem receptores de LH. Esse receptor de LH vai ativar a transformação do colesterol em androgênio. Esse androgênio ele vai para mais interno, para as células da granulosa, e eles vão sofrer a aromatização, com o processo da enzima aromatase. Está ali até em amarelinho, com uma seta pretinha, na célula da granulosa. O androgênio ele sofre a ação da aromatase e libera estradiol ou estrogênio e estrona. Quem vai ativar essa enzima é o FSH. Então, a célula da granulosa ela possui um receptor para FSH. Então, quando o FSH chega e estimula essa enzima vai converter o androgênio em estradiol, em estrogênio. Então, chegou o colesterol, entrou na célula da teca, a teca foi estimulada por LH, converte colesterol em androgênio, o androgênio entra na granulosa, o FSH ativa a enzima aromatase que vai transformar o androgênio em estradiol. Esse estradiol é liberado. Depois que ele é liberado, você vê que ele tem um espaço ali na figura de histologia, tem um espaço onde ele fica nesse espaço e também vai para a corrente sanguínea fazer suas funções. Então, ele vai sendo produzido, o FSH está estimulando a sua produção e ele vai aumentando para fazer o feedback positivo no LH, para acontecer aquele pico de LH, e ele também vai fazendo feedback negativo no seu correspondente, que é o FSH. Então, para poder lembrar quem é responsável por cada atividade. Então, o LH é uma palavrinha menor
que ele vai estimular a célula da teca, que também é uma palavrinha menor. Então, a gente pode fazer essa correlação para conseguir lembrar qual hormônio que ativa qual célula. Então, o LH vai ativar a teca, e a teca, que tem o C e o A, vai transformar colesterol em androgênio. Já o FSH, que é uma palavra, tem mais letras, né, uma palavra maior, vai estimular as células da granulosa a transformar o androgênio em estradiol. Então, uma palavra maior com uma palavra maior, FSH com a granulosa. Então, é isso que acontece. Você tem, depois que teve o pico de LH, você ocorre a ovulação e o LH começa a estimular as células da teca, para depois também ter a produção, nesse meio termo, da progesterona. Então, fazendo uma divisão do ciclo, o ciclo menstrual ele pode ser dividido tanto em ciclo ovariano, que é o que a gente vai falar agora, como em ciclo endometrial, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, é legal a gente entender eles separadamente para depois conseguir juntar. No ovário, você recebe todas aquelas informações dos hormônios hipofisários, chega o FSH, assim como a gente tinha falado lá no começo, o FSH ele vai fazer o quê? Vai recrutar folículos primordiais. Esses folículos primordiais, mas da onde que vem? Eles já foram todos produzidos antes do nascimento da menina. A menina já tem vários milhões deles ali no ovário. Então, esse hormônio, ele quando começa a ser produzido ali na puberdade, através dos pulsos de GnRH, ele recruta de 12 a 18 folículos primordiais. Esses folículos, eles começam a crescer e só um se torna predominante para ocorrer a sequência de maturação, se tornando folículo primário, ele vai crescendo, se torna secundário e depois o maduro, que é aquele que está na imagem de histologia, que é o folículo de Graafi, que tem todo aquele antro, né, que é aquele espaço. Então, você tem o FSH fazendo toda essa maturação, produzindo muito estrogênio. Então, é essa fase que está estimulando as células foliculares a produzir muito estrogênio, estimulando os folículos na maturação, aquele que é o dominante. Essa fase se chama fase folicular, lembrando que é tudo em relação ao ovário. Quando ocorre esse aumento crescente de estrogênio, você tem esse aumento crescente de estrogênio, faz o feedback positivo e tem um pico de LH, vai acontecer a ovulação. É o rompimento dessas células, rompe essas células foliculares e libera o ovócito secundário. Nessa liberação, tem algumas literaturas que trazem como uma fase, tem outras que trazem como um evento, um acontecimento. Então, você tem a fase folicular, acontece a ovulação. Então, uma fase ou um evento que é o meio termo das fases, é o que divide uma fase da outra. Depois que teve a ovulação, só o ovócito, que é aquele pequenininho dentro do folículo, que é liberado. As células foliculares restantes, elas continuam todas no ovário e se torna o corpo lúteo. O corpo lúteo, ele passa a ser estimulado pelo hormônio luteilizante, que é o LH. Então, a segunda fase vai ter um predomínio de LH estimulando o corpo lúteo a produzir progesterona. Então, o corpo lúteo vai produzindo progesterona, você tem LH estimulando a produção dessa progesterona. Então, e a progesterona, só que essas células continuam produzindo também o estrogênio. Então, tem uma predominância de progesterona, mas também tem produção de estrogênio. Eles vão sendo produzidos e o que acontece sempre com a parte de hormônios, fazem feedback negativo lá no centro hipofisário.
E lá no hipotálamo também. Tem muito na corrente sanguínea de estrogênio e progesterona, eles avisam, não preciso mais desses hormônios, tanto o FSH como o LH. Então, cessa essa produção, o corpo lúteo ele vai se degenerando, acaba se tornando uma cicatriz fibrótica e é chamado de corpo albicans. Então, ele vai se degenerando e vira essa cicatriz fibrótica. Como eu não tenho mais LH e FSH para estimular, acontece isso. E eu não tenho, então, logo a produção de estrogênio e progesterona. E quem que sustenta o meu endométrio é o estrogênio e a progesterona. O estrogênio ele vai fazer a fase de proliferação, muita mitose, vai aumentar muito a quantidade de células para receber esse embrião, esse zigoto após a fecundação. E já a progesterona, ela vai dar o aporte nutricional, ela vai estimular com que as células produzam muito glicogênio para receber e nutrir esse possível embrião. Então, essa segunda fase do ovário, que tem a participação do corpo lúteo, com uma produção excessiva de progesterona e um pouco menos de estrogênio, essa fase que predomina o LH, ela é chamada de fase lútea, do corpo lúteo. Então, são duas fases e a ovulação dividindo essas duas fases. E agora, o gráfico para tentar englobar tudo que a gente veio falando dentro de um mesmo gráfico. Então, você vê que lá na primeira faixa do gráfico, eu tenho o FSH e o LH, que são os hormônios hipofisários. Já a segunda faixa do gráfico é o desenvolvimento folicular. O que está acontecendo em cada fase do ciclo com os folículos que estão dentro do ovário. Eu tenho as inibinas A e B, que também são produzidas por essas células foliculares e vão colaborar com a ação do estrogênio e da progesterona no feedback negativo. Eu tenho a produção de estrogênio e progesterona, ali, sendo 1, 2, 3 no quarto. E o último é o endométrio. O que está acontecendo com o meu endométrio durante as fases do ciclo menstrual? Então, o endométrio, ele ganha outro nome, as fases. A primeira fase, que é correspondente à fase folicular do ovário, ela ganha o nome de fase proliferativa. Porque, igual vinha falando, está acontecendo muita mitose, está acontecendo muita proliferação das células endometriais. Então, é a fase proliferativa. Então, para a gente nunca confundir, existe a fase folicular, que é a mesma que a proliferativa, só que a folicular corresponde ao ciclo ovariano, a proliferativa corresponde ao ciclo endometrial. E eu tenho a fase secretória, porque a progesterona ela vai estimular a produção de glicogênio para suprir as necessidades nutricionais de um possível embrião. Então, vai ter muita secreção ali, até o muco cervical ele vai mudar durante essa fase. Então, ela chama de fase secretória, que é correspondente à fase lútea lá no ovário. Então, vamos começar lá em cima. No FSH, na primeira fase, ele é mais do que o LH. Ele está aumentado, então ele vai estimulando, o FSH estimula as células da granulosa a produzir o estrogênio. O estrogênio, você percebe aqui embaixo que ele está aumentando. Ele começa e tem o aumento também da inibina B. O estrogênio aumentando, quando o estrogênio vai aumentando, ele começa a fazer um feedback positivo no LH, para acontecer o pico de secreção de LH e a ovulação, que é essencial para a ovulação. Se não tiver o pico de LH, não acontece a ovulação, não acontece. O ciclo fica anovulatório, não tem ovulação. Então, tem que acontecer esse pico de LH, é ele que faz a ovulação, não é outra coisa. Então, o estrogênio faz esse feedback positivo e depois ele
vai fazendo um feedback negativo com o seu correspondente hipofisário, que é o FSH. Então, depois que aconteceu isso, teve a ovulação. O estrogênio, ele atua no endométrio também, lá no útero. Ele que vai estimular essa proliferação, essa quantidade de mitose. Tanto é, se você analisar as células endometriais e até as células vaginais, que estão acontecendo a mesma coisa, você vai ver que tem uma quantidade exacerbada de mitoses. Você consegue analisar lá figuras de mitose, então tem muitas células, essas ficam bem roxinhas. E quando acontece a ovulação, que eu tive o pico de LH, o hormônio que se torna predominante, porque o ovócito ele foi liberado, as células foliculares continuaram no ovário em forma de corpo lúteo. O corpo lúteo ele é estimulado pelo LH a produzir a progesterona. Então, você vê que no gráfico dos hormônios ovarianos, que a progesterona ela está aumentada, ela é mais do que o estrogênio. Então, você tem progesterona aumentando. Essa progesterona ela atua no endométrio, aumentando a secreção, a produção de glicogênio, o aporte nutricional. E com isso, você também tem o feedback negativo lá no centro hipofisário. Então, ela vai aumentando estrogênio, vai aumentando progesterona. Quando eu tenho muito na corrente sanguínea, chega lá e fala, não preciso mais. Então, cessa a produção desses hormônios FSH e LH, cessou. No que cessou, para de estimular o corpo lúteo entra em degeneração, se torna um corpo albicans, e eu não tenho mais produção de estrogênio e progesterona, que é quem está mantendo o endométrio. Se eu não tenho progesterona e estrogênio, inicia um novo ciclo. Acontece que o endométrio ele vai descamar, que a gente chama de menstruação, então ele está todo vascularizado, e como não tem o estrogênio e a progesterona para manter esse endométrio, você descama e tem o sangramento da menstruação e é um novo ciclo. Se por acaso, quando acontece a ovulação, que ali no meio do ciclo e tem a fecundação, essa continuação é diferente, não acontece isso. Isso só vai acontecer caso não ocorra a fecundação e o ciclo ele continua. Lembrando que a segunda fase, a lútea e a secretória, ela é fixa. Como assim fixa? O ciclo feminino, o ciclo menstrual feminino, ele pode ser de 20 até 45 dias. Normalmente é em torno de 28 dias. Só que a segunda fase ela é fixa, são 14 dias. Então, se a mulher menstruou hoje, há 14 dias atrás, ela teve a sua ovulação. Então, a segunda fase é fixa. Então, se ela tem 20 dias de ciclo, 30 dias de ciclo, 28 ou 45, se ela menstruou hoje, há 14 dias atrás ela teve ovulação, ela estava no período fértil onde poderia engravidar. Então, ela tem que fazer essa conta no dia que ela menstrua para saber e ir anotando, caso tenha uma intenção de engravidar futuramente, isso é muito bom saber sobre essa fase. E a anticoncepção? Depois que entendemos tudo sobre o ciclo, como que funciona cada hormônio, como que cada fase do ciclo, o que precisa para ter ovulação, o que acontece para menstruar, o que não acontece para menstruar, a fecundação eu dependo da ovulação. Então, eu preciso que tenha ovulação, e não é tão simples, eu preciso daquele pico de LH, e para ter o pico de LH, tenha o envolvimento de outros hormônios. Então, a anticoncepção é impedir que o espermatozoide se encontre com o ovócito de alguma forma. Tem os métodos comportamentais, os métodos de barreira, os métodos hormonais e os métodos cirúrgicos. Dentro dos métodos comportamentais, já foram muito usados para não engravidar. Hoje são até mais bem utilizados para engravidar.
Então, tem a temperatura basal, dependendo da fase do ciclo, ela é diferente na mulher, tem algumas que percebem, tem outras que não. Tem a tabelinha é você fazer justamente aquilo que eu estava explicando anteriormente, que é anotar, a mulher fazer a anotação de quantos dias tem o seu ciclo, quando foi a menstruação, quanto tempo ela menstruou, porque tem mulheres que variam de 2 até 7, 8, 10 dias de menstruação. E então ela faz a anotação. Como nós sabemos que o período de 14 dias da segunda fase do ciclo é fixa, ela sabe exatamente quando ela está ovulando. Então, isso é bom também para mulheres com ciclo regular. Tem o muco cervical, igual a gente falou, ele vai se alterando durante o ciclo menstrual, e a amenorreia lactacional. Depois que a mulher aconteceu a fecundação e ela engravidou e ela ganhou o bebê, começa a amamentar, ela fica durante um período até 6 meses sem ter uma nova ovulação, e com isso, mas ela tem que amamentar, lembrando, ela tem que amamentar, ela fica sem ovular, ela fica nessa amenorreia lactacional. Já os métodos de barreira são os preservativos feminino e masculino de látex, que são chamados também de camisinha ou condom, o diafragma e o espermicida. Espermicida é uma pomada que serve, é um creme, né, que serve para matar, eliminar os espermatozoides. Lembrando que ele pode ser utilizado em conjunto com outros métodos de barreira. Os métodos hormonais, você só vai conseguir entender a função de cada um, ou a função dele, se você entendeu como funcionou o ciclo menstrual e quais são os hormônios que determinam a menstruação e a ovulação. Então, os métodos hormonais, eles podem ser combinados ou não com progesterona e estrogênio, ou só progesterona. Eles podem ser injetáveis, orais, vaginais e transdérmicos. Tem dos vaginais lá o DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, ou de cobre. Então, tem diversos métodos que podem ser utilizados. E você tem ou com progesterona ou com estrogênio, que é aquele combinado. Lembrando que as pessoas precisam ir, as mulheres precisam ir consultar o seu ginecologista para saber qual é o melhor anticoncepcional, porque tem alguns efeitos colaterais quando se trata de um combinado que tem estrogênio, e o estrogênio ele pode causar trombose, porque ele acaba inibindo alguns fatores anticoagulantes, deixando propício à formação de coágulos e à trombose. Então, aquelas mulheres que têm histórico de trombose, ou tem risco de trombose, ou pessoas na família que têm esse histórico, então tem que procurar um ginecologista para saber. Tem alguns que são só de progesterona, mas a progesterona também tem algumas alterações sistêmicas, como ela reabsorve sódio, reabsorção de sódio, você tem reabsorção de água e acaba tendo uma retenção. É quando as mulheres às vezes evitam usar anticoncepcionais, porque elas falam que engordam, mas na verdade isso não acontece. Não tem quem vai engordar ali pode acontecer uma retenção hídrica. E os métodos cirúrgicos, que eles também precisam passar por uma avaliação para saber quem vai fazer, quem pode fazer, quem tem o direito de fazer, que é a laqueadura tubária, que é clampear mesmo ali a tuba uterina. Então, não vai deixar de forma física mesmo o espermatozoide nem o ovócito se encontrar. E a vasectomia, que é no homem, isso é feito no canal deferente, também não vai deixar que o espermatozoide chegue até o útero da mulher. Nesse próximo aqui, eu trouxe os métodos comportamentais, que é a tabelinha, a temperatura e o muco. Na tabelinha, que a gente chama de a tabela, se a mulher tem um ciclo de 28 dias, ela se encontra no período fértil entre o 9º e o 17º dia, podendo ser menor, considerar esse período menor.
mas pode acontecer mais ou menos nessa faixa de data. Então, ela precisa, para utilizar esse método, anotar certinho quanto tempo dura a sua menstruação, qual é o período fértil que ela está e qual é o período não fértil ou infértil que ela se encontra, tanto para evitar como para com a intenção de uma possível gravidez. Esses métodos comportamentais, eles não vão evitar IST. Isso é importante a gente lembrar na hora de indicar um método de anticoncepção. Na temperatura basal, quando ocorre a ovulação ali no meio do ciclo, a temperatura da mulher ela sobe em torno de 0,3 a 0,8 graus Celsius depois da ovulação. Tem mulheres que sentem, tem mulheres que nem percebem, mas elas podem utilizar esse método de temperatura basal como o evento ali que deixou ela fértil. Então, ela pode usar esse período, não é um período legal de ter relação caso eu queira evitar uma possível gravidez. E o muco cervical, na hora que toda mulher tem a secreção. E nessa secreção, se o muco tiver fino e filante, que é aquele que você coloca no dedo, e na hora que você abre o dedo, ele não arrebenta e chega a aumentar o tamanho, é porque ela está no período fértil. Se aquele muco já é aquele que não é filante, você abre o dedo e ele continua, e ele solta, ele arrebenta, é o período infértil. E aqui os métodos de barreira, só trazendo algumas imagens com o côndom masculino e o feminino. Eles são bons principalmente porque evitam ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, é sempre indicado em conjunto com qualquer outro, porque os anticoncepcionais hormonais, eles não vão evitar IST, os comportamentais não evitam, já o diafragma, que é esse que encaixa no colo do útero, vai evitar uma gravidez, mas não vai evitar uma IST. Então, quanto você tem que avaliar qual é o seu público, qual que é a sua faixa etária de mulher para saber qual indicar. As adolescentes, por exemplo, elas não utilizam corretamente um anticoncepcional oral, então, às vezes, esse não seria o mais indicado, e sempre indicar todos eles em conjunto com o preservativo de barreira, que é o condom por conta das ISTs.